Bom, pessoal, nós estamos agora ainda nos profetas do período dos reis, né? Profetas antes do cativeiro babilônico. E agora nós vamos falar de dois personagens, né? Dois profetas que são praticamente lendários, né? Que é Elias e Eliseu, né? Que são muito queridos, né, na Bíblia. Os ciclos de Elias e Eliseus figuram no livro de Reis, durante o reinado de Acabe. O curioso é que o livro de Crônicas, né, que foi escrito depois, ou seja, é um livro que sai as crônicas, né, de Israel e dos reis, etc. É um livro mais histórico. Ele não dedica o mesmo tempo para narrar a história desses personagens. Não tem esses personagens. Na verdade, o livro de Crônicas chega até a mencionar Elias, mas só uma menção. Aqui, ó. Então lhes veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, etc. Só isso. E é engraçado que o livro de Reis dedica uma passagem inteira para falar desses dois profetas, né, capítulos inteiros. E o livro de Crônicas não menciona esses profetas, só essa citação aqui e pronto. Como se eles não existissem, ou não tivesse aquela história toda. Pelo menos conforme a gente vê no livro de Reis. Segundo o aparato crítico da Bíblia de Jerusalém, Elias e Eliseu são duas lendas. Então, isso explicaria por que eles não aparecem no livro histórico. Porque ali nós temos duas lendas. Eu já fiz uma live hoje falando sobre o que é lenda. Que uma lenda pode mesclar fatos reais com floreios, tá bom? Então são duas lendas que se tornaram populares dentro do povo na época, ou seja, dois profetas que se tornaram lendários, ou seja, suas histórias foram aumentando, foram colocando floreios, mais milagres, aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E a impressão que temos é de que estas lendas foram inseridas na história dos reis, porque quando você vai no livro de Crônicas, por exemplo, não tem, só tem essa mençãozinha aqui de Elias. Então, quer dizer, eles fizeram coisas tão maravilhosas e fabulosas que a gente vê lá no livro de Reis, mas os outros não fizeram questão nenhuma de mencionar. É curioso. É porque são apenas lendários. Elias é descrito como um grande profeta, mas a sua importância no Antigo Testamento parece ficar muito aquém da importância de Moisés. Porque Elias faz muito mais coisa, né? Como até ressuscitar mortos, coisa que nem Moisés fez. A carreira de Elias desenrolou-se no reino de Israel durante o reinado de Acabe, que era casado com a famosa Jezabel, a princesa fenícia que promoveu o culto a Baal em Israel, e que por isso foi atirada pela janela do seu palácio. De acordo com o livro dos reis, Elias defendeu o culto a Yahvé contra a veneração do deus cananita, ou fenício, Baal. Ressuscitou mortos, fez chover fogo dos céus, foi levado em um redemoinho, acompanhado por uma carruagem, cavalo em chamas, e Eliseu foi o sucessor de Elias. Como já falamos anteriormente, inclusive na live que eu fiz hoje eu mostrei isso, lendas são narrativas floreadas, misturando-se fatos históricos com fatos fictícios. Então às vezes o personagem existiu, os fatos são até reais, mas eles são floreados pela Bíblia, exagerados, e também se misturam fatos fictícios, a fim de se transmitir uma mensagem por trás, transmitir uma mensagem para o povo. Que nem eu falei hoje na live, por exemplo, aqui esse episódio aqui da guerra com Baal. O objetivo do autor é transmitir uma mensagem de que deuses de pedra não são deuses. Então é uma lenda só para transmitir uma mensagem. Olha, Baal era uma estátua de pedra. Estátuas de pedra não tem poder para nada. Não pode fazer nada, é só uma lenda. A própria Bíblia fala, né? Tem pés e não andam, tem braços e são carregados, etc. Então essa lenda tem o objetivo de transmitir uma mensagem. E nas lendas de Elias e Eliseu observamos alguns pontos interessantes. Primeiro que os dois profetas têm nomes parecidos, né? Sendo Elias, que é Eliá em hebraico, significa Deus é bom. E Eliseu, que é Elisha, significa Deus é salvação. Então o nome de ambos é parecido, ó, Eliá e Elisha. É parecido, ó, só muda uma letra, Eliá, Elisha. Aqui eu coloquei em hebraico para você ver que os dois começam com Eli, com o prefixo El, Eli. Só que aqui no de Elias tem só o Re, e aqui no de Eliseu eles colocam o Shin e o Ai, que dá o som de A no final. Ó, Eliá, Elisha. Os dois nomes têm o prefixo El no começo, que é muito curioso, né? Os dois têm praticamente o mesmo nome. O significado é parecido, ó, Deus é bom ou Deus é a salvação. E Elias atinge uma importância tamanha, né? Ao ponto de ser superior a Moisés em alguns pontos, como ter ressuscitado morto. O próprio Novo Testamento dá essa importância, né, para Elias, quando o mesmo Elias e Moisés se encontram com Jesus lá na Transfiguração, para dar a entender que Elias foi um profeta muito importante. E o fato de Jesus mencionar que João Batista seria Elias, então quer dizer que Elias era importante, porque isso aqui é baseado numa profecia lá de Malaquias sobre o retorno de Elias. Ainda que esse versículo aqui seja um acréscimo,
mas dá a entender que havia uma crendice, né, de que um dia Elias voltaria. Então Elias é um personagem super importante. Só que curiosamente, nenhum outro livro menciona Eliseu. Sendo que esse, que era sendo o sucessor de Elias, ele fez tanto ou mais que Elias. Eliseu multiplica os pães, Eliseu acha o machado no mar, Eliseu faz um montão de coisa a mais até que Elias, né, mais sinais e milagres. Estranhamente, Eliseu não é mencionado, só Elias. Elias está em tudo, está em Malaquias, está no Novo Testamento, ele é o João Batista, e Eliseu some. Ele só menciona Elias. É como se Eliseu nunca tivesse existido, o que é muito curioso até. Toda essa importância a Elias, em detrimento de Eliseu, que tecnicamente, de acordo com a Bíblia, fez bem mais coisas até. E alguns detalhes da história de ambos são semelhantes, o que dá a entender que a gente pode começar a hipotetizar, e que talvez esses dois personagens não sejam dois, mas sejam um personagem dividido. Vamos começar aqui, ó. No começo da história de Elias há um contexto de fome, tem seca na terra, para de chover. Então há esterilidade e tem uma intervenção do profeta. E na história de Eliseu, quando ele começa o seu ministério também. Aqui, ó, na coluna da esquerda, Elias. Ó. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que, em amarelo, nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Alguns versículos adiante, ó, sucedeu que, passado alguns dias, o ribeiro secou, ou seja, houve uma seca, porque não tinha havido chuva na terra. E na história de Eliseu nós temos o mesmo, ó, quando Eliseu começa o seu ministério. Ó, e os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a água é boa, eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. Então é um contexto de seca. Se as águas eram más, era porque elas eram impróprias para o consumo. Elas não eram boas para beber. Parecido aqui com Eliseu, que ele fez ter uma seca, né? Parou de chover. Então as pessoas tinham sede. Já que na história de Elias, Elias fala para o servo dele olhar para o lado do mar, fazer isso 7 vezes. Ó, volta lá 7 vezes, como se fosse um rito. E aí ia voltar a chover, e voltou a chover. Acabou com a seca. Na passagem de Eliseu é parecido. Eliseu pede que tragam para ele um prato novo, um pouco de sal. Ele joga sal sobre o prato, joga lá nos ribeiros nas águas, que também é um tipo de rito, e as águas voltam a ser potáveis, ou seja, acaba com a seca. Então é curioso, né, que os dois começam num contexto de seca, bem parecido. A seguir, Elias confronta os 450 profetas de Baal que queriam lhe tirar a vida, através de uma ação sobrenatural de Deus. Elias triunfa e os profetas são mortos. Na história de Eliseu, alguns homens perseguiam Elias e tentam atacar Eliseu, ou seja, os que perseguiam Elias antes. E uma ação sobrenatural de Deus também protege e mata os homens que tentavam matá-lo. Então vamos lá. Na saga de Elias, nós temos uma situação de perigo. A rainha Jezebel tinha mandado matar todos os profetas de Israel. Aqui em amarelo. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Então ela matou todos os profetas. Na história de Eliseu nós também temos uma história de perigo, porque os homens que estavam perseguindo Elias, que aqui também não é garotos, como a Bíblia traduz, eu já mostrei no vídeo, né? Não é meninos, aqui são homens. Esses homens começam a ir atrás de Eliseu para provocar e zombar de Eliseu, numa atitude intimidatória, ou seja, querendo pegar Eliseu no lugar de Elias. Então nós temos uma situação de perigo no começo de ambos. Na saga de Elias nós temos uma ação sobrenatural, quando ele desafia lá aqueles profetas de Baal. Elias sozinho contra um bando de profetas. Aí Deus faz cair fogo do céu, ou seja, ele derrota os profetas de Baal, e depois ele manda matar todos os profetas aqui, ó. Então todos os profetas que queriam fazer mal para Elias são mortos. Na história de Eliseu também, aqueles garotos ou jovens que estavam provocando Eliseu para pegarem ele, aparece 2 ursas misteriosamente do nada, uma ação sobrenatural, e despedaçam e matam todos aqueles 42 jovens que queriam matar Eliseu. Então nos dois nós temos uma situação de confronto e nós temos uma ação sobrenatural, ok? Vamos ver agora aqui o próximo tópico. A seguir, Elias faz o milagre de multiplicação de um alimento na casa de uma viúva pobre. Uma viúva pobre, uma mulher que não tinha nada. O que Eliseu faz semelhante também no começo do seu ministério. Ok, ó. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta de uma cidade estava uma mulher viúva, o mesmo que Eliseu. Ó. E uma mulher, ela disse para o profeta: meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, as 2 mulheres eram viúvas. A mulher de Elias era pobre, que Elias fala para ela fazer bolo para eles. Ela fala: olha,
que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Ou seja, ela é uma viúva pobrezinha. O mesmo com Eliseu. Olha o que a serva diz para Eliseu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então a viúva de Elias tinha só uma botija de azeite aqui, ó. E a viúva de Eliseu também tinha só uma botija de azeite. Aí os dois mandam elas fazerem algo, né? No caso de Elias, ele manda ela fazer o pão, que a farinha ia se multiplicar, não ia faltar. Ela faz o pão, e não acabou nem o azeite nem a farinha. Eles conseguiram comer até se fartar. Já no caso de Eliseu, ele manda ela pedir vasilha para as vizinhas, para encher aquelas vasilhas com óleo, que com aquele pouco óleo que ela tinha, ela ia encher todas as vasilhas, não ia faltar e ela ia poder vender aquele azeite. Foi exatamente o que aconteceu. Tá bom? Em seguida, o filho dessa pobre viúva lá de Elias, ele morre. E Elias vai lá e ressuscita aquele garoto. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, que eu tenho muito privado. Aí o filho dessa viúva aqui de Elias, ele adoeceu. Ele pegou uma doença. A Bíblia não especifica o que era, mas é uma enfermidade. Ele adoeceu, até que nele nenhum fôlego de vida ficou e ele morreu. Pronto. No caso de Eliseu também, só que é um pouco adiante, nos versículos adiante, que tem uma outra mulher, que é a Sunamita. E é o filho da Sunamita adoeceu. Aqui, ó. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. É um tipo de enfermidade. Pode ser qualquer coisa, pode ser meningite, pode ser alguma coisa no cérebro, enfim. Mas o menino adoeceu e também morreu. Aqui, ó. Morreu. Os dois. Aí Eliseu se deita sobre o menino. Aqui, ó. Ele se estende sobre o menino. Ele clama a Deus. Aliás, Elias, perdão. E o menino volta a viver. Ele ressuscita. Ó. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Que o menino estava deitado na cama. O mesmo aqui que Eliseu, ó, o menino estava deitado na cama, já morto. Aí ele se deita sobre o menino, se deita sobre o menino e se deita sobre o menino, ó, 3 vezes. Então aqui que o autor aqui do Segundo Reis narra 3 vezes, ó, se estendeu sobre o menino, se estendeu sobre o menino, se estendeu sobre o menino. O autor de Primeiro Reis foi mais prático, ó, ele se estendeu 3 vezes. Mas vocês notaram que é a mesma coisa? Ó, 3 vezes, 3 vezes. E aí o menino voltou a viver. Ou seja, coincidência? Tirem suas conclusões. Tanto na história de Elias quanto de Eliseu, Deus provém alimentos miraculosamente para ambos. Em ambos os casos, perdão. Aqui na saga de Elias, quando Elias está lá no ribeiro, né? Deus fala para ele que os corvos iriam alimentar Elias. E aqui é corvos mesmo, tá, pessoal? Tem gente aí falando que aqui é árabe, não é árabe, é corvo, tá? E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne de noite. Ou seja, miraculosamente Elias era alimentado. Aqui na história de Eliseu também, os homens não podiam comer porque tinha Eliseu manda eles fazerem um caldo, mas eles falaram que a água tinha um mal na água, alguma coisa que tornava impura. Aí Eliseu pega um pouco de farinha, joga na panela e ele purifica aquela água do caldo. Ou seja, então eles podem comer sem mal nenhum. Uma alimentação sobrenatural. Depois nós temos um repeteco aqui em ambos. Ó. No caso de Elias, além dele ser alimentado por corvos, depois Elias é alimentado por anjos. Aqui, ó. Ele se esconde lá numa caverna, no deserto lá. Aí quando ele acorda de manhã, tem um pão cozido sobre as brasas e uma botija com água. O anjo manda ele comer e beber mais de uma vez. O mesmo acontece aqui com Eliseu, que o povo estava com fome. Aí Eliseu manda pegar pães e peixes, né? Parecido lá com Jesus. E ele multiplica, e todo mundo come e ainda sobra. Ou seja, aqui um anjo alimenta Elias, e aqui o mensageiro, que é o próprio Eliseu, alimenta uma multidão de pessoas. Tá bom? Os dois intervêm junto a um homem justo, né, que tem um simbolismo em ambas as histórias, que é para mostrar um castigo para um rei mau. Elias junta Nabote, né, da sua vinha, e Eliseu junta Naamã com a sua lepra. E nos dois casos, essas ações de intervenções ou parábolas que o profeta conta, né, histórias simbólicas, é para poder simbolizar um castigo para o rei. No caso de Nabote, primeiro que a gente tem cartas nos dois livros, né, que eu achei curioso essa coincidência, cartas em nome do rei ou cartas ao rei. No caso de Nabote, né, que o rei que é a vinha lá de Nabote, ele faz Nabote ser morto apedrejado, aí ele é castigado por isso. Ó. Então Elias fala para ele, ó, eis que eu trarei o mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, ou seja, os teus descendentes. E o mesmo lá na cura de Naamã, depois que Naamã se cura, lá mergulhando lá do rio, da lepra, etc e tal. Aí vem um castigo para alguém mau, que diz assim, ó, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Aqui, ó. Tua descendência, posteridade, posteridade, mesma palavra. Ou seja, uma história
lendária para transmitir um castigo para alguém mau, tá bom? E em ambos nós temos milagres, né, e sinais sobrenaturais, né, como por exemplo Elias, ele se esconde lá no monte, né, aí Deus faz aparecer um forte vento, um terremoto e um fogo. Já no caso de Elias nós temos lá o machado, né, que o homem perdeu o machado que era emprestado, ele joga um pedaço de pau na água e faz flutuar o ferro. Então esses eventos sobrenaturais é para mostrar que os dois agiam em nome de Deus, ou seja, não quer dizer que seja real ou literal, mas é para mostrar que os dois faziam sinais e prodígios. Os dois tinham capas de sucessor, né, na sua história. Inclusive eu esqueci de colocar Eliseu aqui, mas tudo bem. Por exemplo, Elias, quando ele vai deixar o seu sucessor Eliseu, ele pega a sua capa e quer ver? Ó, deixa eu só achar aqui. Sim, aqui Elias está encontrando o seu sucessor. Eu esqueci de marcar aqui, pessoal, desculpa. Que andava diante dele, então Elias passou por ele aqui, ó, e lançou a sua capa sobre ele. Segundo a Bíblia, a capa de Elias tinha um certo poder, né? Era uma capa quase mágica. Então ele passou a sua capa sobre Eliseu para transmitir o seu espírito, né? O seu poder para Eliseu. Já aqui na história de Eliseu nós temos algo parecido. Deixa eu só destacar aqui para não me perder. Ok, ele pega um cobertor e molha na água e estende sobre o rosto, né? No caso aqui do rei Hazael, onde um rei vai morrer e vai ser substituído por outra pessoa. Então é uma capa, ele usa a capa para fazer algo sobrenatural. E no caso de Elias, ele tem o sucessor dele, que é Eliseu, que acaba tomando um certo destaque na Bíblia. E no caso de Eliseu, aqui é mencionado um sucessor dele que vai lá ungir o rei Jeú. Só que aqui a Bíblia não fala nem o nome nem os detalhes, mas é só para dar a entender que ele também estava tendo uma sucessão. Então, apesar de haver, claro, variações entre ambas as histórias, Eliseu faz outra multiplicação de alimento, Eliseu faz um pouco mais de milagre. Nesse interview, né, no segundo livro de Reis, tem um pouco mais de coisas que Eliseu faz. Então tem algumas diferenças sim as duas histórias. E tem elementos bem a mais, né, na história de Eliseu. Só que Eliseu tem bem menos destaque que Elias, o que é estranho, para quem fez bem mais coisas segundo a Bíblia. E as coincidências entre os dois, essas que nós vimos aqui, são muitas. Até ressuscitar o filho de uma viúva pobre, multiplicar alimento, fazer algo sobrenatural, uma ursa que salva um redemoinho de fogo que salva o outro, enfim. Todos esses acontecimentos são bem semelhantes, muitas coincidências. Aí fica uma pergunta no ar: será que a história de Eliseu não é apenas uma recontagem da mesma história? É possível. É possível que fosse um profeta muito popular, cuja história se tornou lendária. Aí um reino chamava esse profeta de Eliá e o outro de Elixá, que até a palavra é a mesma, Eliá e Elixá. Um reino dizia que esse profeta fez certas coisas de um jeito, e o outro reino, outra tradição, dizia que esse profeta fez as coisas de outro jeito. Então é possível, lembrando que isso é só uma hipótese. A lenda de um profeta milagreiro que foi dividida entre duas tradições? É possível. Então analisem aí, ó, tirem suas conclusões, vocês vão ver todos esses pontos em comuns aqui, ó. São muitas semelhanças entre a história de ambos. É bem provável que fosse só um profeta, Eliá ou Elixá. Por isso que Eliseu talvez suma depois da Bíblia, porque talvez os autores soubessem disso. Talvez tenham feito essa diferenciação aqui só para diferenciar o nome de um do outro, ou de uma tradição da outra, também é possível, mas talvez os autores posteriores soubessem que era o mesmo. Então essa é uma hipótese que eu levanto e deixo aí para cada um tirar suas conclusões, tá bom? Lembrando que é só uma hipótese. Paz a todos.